No vídeo anterior eu passei por mais de um século na evolução da cirurgia ortognática, desde as primeiras ostomias que eram mais agressivas, passando pelo professor Lefort, professor Wegeser e até a consolidação de como a cirurgia ortognática é na era moderna. Mas existe uma pergunta muito importante. Como que a gente sai daquela cirurgia lá, que era baseada em modelos de gesso e planejamentos analógicos, para o nível que a gente tem de precisão hoje? A resposta está no planejamento digital. E a cirurgia ortognática ela deixou de ser apenas uma execução técnica intraoperatória. Hoje ela começa muito antes da sala de cirurgia, ela começa lá no computador. E a gente vai utilizar a tomografia, escaneamentos intraorais e vai integrar esse DICOM com STL e vai movimentar tridimensionalmente em milímetros, em graus. E vai simular a estética dos tecidos moles, a confecção das placas digitais utilizando a impressão 3D. E hoje a gente consegue prever o resultado, testando esses movimentos, medindo os vetores, simulando o impacto facial, antes mesmo da gente fazer a primeira incisão. E é exatamente isso que eu vou te mostrar. Nesse vídeo eu vou explicar como funciona o planejamento digital completo da cirurgia ortognática, desde os exames iniciais até a confecção dos guias impressos. E a ideia é não sentar e planejar, é explicar os conceitos de tudo como isso é feito, para que todos entendam e possam explicar para os seus pacientes quais são os benefícios que ela pode ter se a gente fizer a cirurgia. E no século XX a ortognática evoluiu como técnica cirúrgica. E no século XXI ela vai evoluir com precisão digital. E quais são os exames necessários para o planejamento da ortognática hoje em dia? A gente precisa, para um planejamento completo e que seja previsível, integrar dados ósseos, dentários e faciais. O primeiro exame que a gente precisa é uma tomografia computadorizada, que vem com os arquivos em DICOM, não só aqueles templates lá que nos mandam, mas os arquivos raiz que foram feitos lá no tomógrafo. E essa tomografia tem que ter um campo de visão adequado. A gente precisa de um crânio completo, ou pelo menos maxila e mandíbula, vindo normalmente da altura do hioide até o final da nossa glabela. Preferencialmente, o paciente faz a tomografia na posição natural da cabeça, sem movimentação, envolvendo o ângulo mento-cervical, que é a região de união entre a mandíbula e o pescoço, do nariz até o processo mastoide, pegando todo o tecido mole até as orelhas. É importante que o paciente faça isso sem máscara. Na época da pandemia, muitas tomografias vinham com o paciente usando máscara. Os dentes têm que estar levemente desencontrados. Muitas vezes eu peço para o paciente fazer a tomografia com uma pequena lâmina de cera, porque principalmente pacientes que têm uma mordida profunda, a gente tem dificuldade de linkar o STL com essa tomografia. O paciente precisa fazer os exames com os olhos abertos, ele precisa manter os lábios encostados, mas sem forçar, sem selar, numa posição de repouso, sem apertar os dentes. E essa tomografia precisa ter cortes de 1 milímetro. E é importante a gente não utilizar suporte para fixar o mento ou a cabeça. Isso faz com que o nosso tecido mole não fique tão visível na tomografia. E o objetivo é avaliar as estruturas ósseas, a posição tridimensional, as assimetrias, a relação com os côndilos e, em alguns casos onde a gente faz a cirurgia ortognática para pacientes que são apneicos, a gente tem que avaliar e conseguir visualizar adequadamente as vias aéreas. Além disso, a gente precisa do escaneamento intraoral ou modelos vazados onde a gente possa escanear, trazendo arquivos STL ou OBJ e um registro de mordida. E o objetivo disso é uma alta precisão dentária, eliminar distorções da tomografia nos dentes e vai permitir que a gente tenha um planejamento oclusal bem refinado. Além disso, eu gosto de fazer fotografias padronizadas, frontais em repouso ou sorrindo, fotografias de perfil, fotografias em 45 graus e fotografias intraorais. Ou seja, essas fotografias vão me ajudar muito na hora que eu for lá para o meu computador, para o software, para poder planejar. Vai nos dar ideia de alturas, avaliar planos oclusais, nas radiografias de perfil, o volume que a gente tem na base nasal, as alturas, enfim, muitas informações que nos ajudam no planejamento virtual. Além disso, uma análise estética do nosso paciente, avaliações também de linha média, a exposição que a gente tem dos incisivos, dos dentes do paciente,
paciente, tanto maxilares quanto mandibulares, e um planejamento facial completo. E a partir de todas essas informações, a gente vai unir, sentar, ir lá para o nosso computador e planejar. Antes disso, a gente avaliou o paciente diversas vezes, desde o início, antes do planejamento da ortodontia, até a hora que essa ortodontia estiver totalmente pronta, e a gente vai então escanear, pegar a tomografia, fotografar, fazer uma análise facial do nosso paciente, sentando ele na nossa frente, fazendo medidas e tirando todas as dúvidas que a gente tem antes de sentar e fazer o planejamento final. E esse planejamento, quando ele estiver pronto, a gente vai trazer o nosso paciente de volta, mostrar o que a gente planejou para ele lá no nosso computador, mostrar as osteotomias que a gente vai fazer, mostrar a repercussão que isso tudo que a gente fez, os movimentos que a gente gerou lá no computador, vão trazer lá para o perfil da face do paciente, e depois disso, dando ok, a gente vai fazer a exportação desse nosso guia e vai imprimir. Agora eu quero ir lá para o software, explicar um pouquinho para vocês como lá dentro funciona, para vocês terem ideia e verem que a gente pode, antes de qualquer incisão, antes de deitar o nosso paciente para operar, a gente consegue ter toda a previsão do resultado que a gente vai ter. Vamos lá então. Bom, pessoal, estou aqui no software, vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona. O software que nós vamos trabalhar aqui, que é o Dolphin Image. Hoje a gente tem a versão 11.95, que é a que está disponibilizada no Brasil. Fora do Brasil existem outras versões, mas a empresa não está atualizando. Então a gente vai utilizar essa versão aqui, que já nos ajuda muito comparando com o que nós fazíamos antigamente. Então é muito legal. Eu vou mostrar um caso, um paciente, a paciente até me liberou para eu divulgar. Então esse caso que nós vamos operar amanhã. Então eu vou mostrar aqui é o layout do nosso software. Ele sempre nos traz todos os pacientes que a gente tem, né? Se a gente for na aba de pacientes, ele nos traz os pacientes que a gente já fez, né? Já salvou de planejamento. E a gente vai escolher então, nesse caso, o planejamento que eu estou fazendo agora, para mostrar para vocês algumas coisas que são interessantes. E eu vou então procurar o nosso paciente aqui, que vamos operar. Dou ok, eu posso fazer mais do que um planejamento desse paciente. E a primeira aba que a gente tem seriam as fotos desse nosso paciente. A gente carrega essas imagens, mas mesmo para esses casos, eu gosto sempre de fazer, eu vou abrir aqui para vocês, esse nosso paciente, eu faço um PowerPoint onde eu salvo todas as fotos desse paciente, que fica mais fácil de ter o acesso direto, né, com a mordida, as fotos de perfil, enfim, são várias informações, além de tudo aquilo que eu captei de informações na análise facial do paciente, enfim, tudo isso me ajuda na hora de eu fazer o planejamento, desde o posicionamento correto da cabeça do paciente dentro do software, porque se eu tiver um posicionamento inadequado da posição natural da cabeça do paciente, eu vou fazer um movimento que não seja o real, porque se eu tiver, por exemplo, com o queixo mais para frente, eu fizer um movimento na maxila, eu vou ter aquela mandíbula com o queixo, né, a ponta do mento mais para frente, e aquilo vai fazer com que o meu avanço da maxila não seja totalmente adequado. Também nos outros planos isso pode ser igual. Então é bem importante que a gente tenha uma correta visualização desse paciente, do que é exatamente a posição ideal relacionada à posição que o paciente tem. Então a posição natural da cabeça tem que ser muito bem colocada. Então tudo isso me ajuda. Além disso, eu guardo fotos de modelo, os planejamentos que eu fiz, tudo isso me ajuda. Então eu tenho, além dessas fotos que a gente consegue trazer para dentro, o software ele nos deixa a gente colocar uma foto de perfil, uma foto frontal, uma foto de perfil sorrindo, as radiografias do paciente ou as imagens bidimensional de uma lateral que foi tirada da minha tomografia, uma radiografia panorâmica, a oclusão do paciente, enfim, tudo que é de informação que seja legal. Eu já fiz esse planejamento e eu vou entrar, né, para poder mostrar para vocês o que eu pensei para esse caso, mas a ideia é mostrar os passos que a gente precisa para chegar lá. Cliquei aqui nesse nosso paciente, ele vai abrir então as informações que tem, e nesse layout ele nos mostra várias coisas que a gente pode fazer no planejamento do nosso paciente. Aqui a gente vê o tridimensional, a gente pode visualizar em todos
os ângulos, né, tanto movimentando com o meu mouse quanto a partir das visualizações que estão pré-disponíveis aqui embaixo, né, na cabeça do nosso paciente, lateralmente, enfim, olhando de todos os ângulos que precisar que sejam importantes para a gente planejar. E além disso, ele nos traz umas outras funções de implante, a orientação da cabeça do paciente. Então, quando a gente traz essa tomografia do paciente, a gente precisa avaliar se essa orientação da cabeça do paciente está correta dentro do software. Medidas, avaliações da via aérea, como eu falei, a gente faz muitas cirurgias de pacientes, cirurgias ortognáticas de pacientes que têm apneia obstrutiva do sono. Teve pacientes nossos que têm mais de 100 apneias hora, e a gente fazer o avanço maxilomandibular, a gente consegue aumentar o tamanho de via aérea. E aqui há uma aba onde a gente consegue visualizar quão obstruída está essa via aérea, e a gente pode também comparar essa via aérea que existe num pré e num pós-operatório. Então, enfim, tem várias funções de visualização que a gente pode fazer. Mas o nosso objetivo aqui é a cirurgia. Então, o planejamento cirúrgico para que a gente possa fazer os movimentos a partir de um planejamento das osteotomias e ver a repercussão que tem um tecido mole e mostrar para o paciente. Depois disso, a gente consegue gerar um guia, um STL de um guia que vai ser utilizado na nossa cirurgia, e esse STL vai ser impresso numa impressora 3D. Vou clicar, eu tenho aqui vários planejamentos que eu fiz, às vezes eu faço mais do que um planejamento, e como a gente tem a oportunidade de operar o nosso paciente mais de uma vez, então é muito interessante isso. Então eu estou aqui com o nosso planejamento virtual do paciente. Do lado esquerdo eu tenho aqui a parte de tecido mole e osso, do lado direito uma transparência maior, eu posso fazer vários tipos de visualização, e aqui eu tenho todos os movimentos que eu imprimi na hora que eu estiver planejando. Aqui na posição original, vamos aqui aumentar um pouquinho para poder ver isso. Então aqui a gente tem o tecido mole, que eu posso também tirar ou colocar de volta e ver a relação que a gente vai fazer dos movimentos a partir das osteotomias que a gente fez do paciente no tecido mole. Aqui em cima eu tenho várias abas. Essas abas, elas vão mostrar desde o início, onde a gente vai importar exames e marcar para o nosso paciente. Então, o setup, aqui no crop, no cleanup e na osteotomia, onde a gente vai unir o STL do nosso paciente, vai limpar os excessos desse STL, a tomografia também vai tirar os excessos da tomografia e vai realizar o que a gente chama de crânio composto, ou seja, a tomografia, vou tirar aqui e mostrar para vocês, aqui a gente tem então a imagem da tomografia do nosso paciente linkado com o STL. A gente sabe que na tomografia os dentes eles não aparecem com uma qualidade tão boa para que a gente possa gerar um guia em cima dos dentes que vem lá da tomografia. Então aqui a gente consegue unir o STL com a nossa tomografia, realizar ou mostrar aqui para o nosso software onde vão ser feitas essas osteotomias. Nesse caso a gente consegue visualizar, vamos olhar aqui de frente, as nossas osteotomias maxilares, então aquela Lefort 1 que a gente faz, e também as osteotomias do mento e as sagitais, que são as sagitais bilaterais. E a partir então disso a gente consegue pegar e cada segmento fazer o movimento que a gente quer, para que isso repercuta então depois no resultado final, avaliando então tridimensionalmente todo esse crânio e o resultado que a gente tem em tecido mole da face. Antes disso eu vou mostrar um pouquinho cada aba disso. Então aqui a gente tem na primeira aba de setup uma panorâmica que foi gerada a partir da nossa tomografia, e a gente vai mostrar para o software onde é cada segmento dessa nossa panorâmica, mandíbula, maxila, os segmentos dos côndilos, e além disso a gente vai orientar onde vão ser feitas as osteotomias, a Lefort, as sagitais e o mento, onde a gente vai fazer esses cortes, onde a gente quer, que a gente pode escolher qual tipo de osteotomia a gente vai fazer para que a gente possa então depois gerar esses movimentos. Além disso, a gente tem as limpezas que a gente faz dos nossos STLs para que a gente possa unir então com a nossa tomografia, aqui mostrando onde a gente vai fazer esses cortes, tanto de maxila quanto da mandíbula e do mento. Depois disso a gente vai fazer as marcações então
cefalométricas, tanto de tecido duro quanto de tecido mole. Então a gente faz uma cefalometria tridimensional, né? Quando a gente tem uma radiografia de perfil, a gente marca pontos cefalométricos, mas a gente tem uma avaliação bidimensional. Aqui no software a gente marca pontos tridimensionais onde a gente quer fazer essa osteotomia, para que depois a gente possa chegar então nesse nosso crânio composto e fazer os movimentos que a gente planejou para o nosso paciente. Aqui eu vou mostrar para vocês então a nossa posição original, onde o paciente está antes da cirurgia, chegando a cada movimento que eu fiz, da maxila, da mandíbula, do mento, dos côndilos, enfim, todos os movimentos que eu planejei para esse paciente, chegando no nosso resultado final. Vou tirar um pouquinho de tecido mole para vocês verem o resultado. Então aqui está o inicial, chegando até o final, a todo o planejamento que eu fiz do nosso paciente. Inicial e final. Ou seja, isso aqui ele vai nos mostrar o resultado que a gente quer no pós-cirúrgico. Beleza, mas depois disso, como é que a gente vai fazer para que aquilo que a gente planejou a gente consiga realizar lá na cirurgia do paciente? A gente vai escolher um dos segmentos para começar a nossa cirurgia. Bom, eu vou começar a minha cirurgia pela mandíbula. Esse caso aqui vai começar a nossa cirurgia pela mandíbula. Então a gente vai para como que está esse nosso planejamento, a gente consegue visualizar tudo direitinho. E o que a gente vai fazer nesse momento? A gente vai falar para o nosso software o seguinte: a gente tem esse planejamento final, a nossa maxila na posição final, a nossa mandíbula na posição final e o nosso mento na posição final. Se eu vou começar a minha cirurgia pela mandíbula, eu vou dizer para o software: leve a mandíbula para a posição final. Eu pego a mandíbula e levo para a posição final que eu planejei. E a nossa maxila fica na posição inicial. Então, o que vai acontecer nesse nosso guia? O guia vai ser gerado a partir da relação do nosso primeiro segmento operado, que nesse caso é a mandíbula. Então, o nosso guia vai relacionar a nossa mandíbula operada na posição final com a nossa maxila na posição inicial. Então a gente vai gerar um guia neste momento. A gente vai abrir a boca do nosso paciente para que tenha espaço para que esse guia seja confeccionado. A gente vai dizer para o software: então, ó, a mandíbula vai estar na posição final. E ele vai relacionar a mandíbula na posição final com a nossa maxila na posição inicial. E aí, na hora da cirurgia, a gente faz as fraturas da mandíbula, encaixa ela no guia com a maxila, relacionada com a maxila, faz as fixações dessa mandíbula, e depois que a gente terminou essas fixações, a gente tem a mandíbula na posição final, a maxila inicial. Vou soltar essa nossa fixação, o nosso guia, e eu posso simplesmente descartar esse guia, porque ele não vai servir mais para nossa cirurgia. E a gente normalmente vai fazer a fratura nesse segundo momento da nossa maxila e vai relacionar com a mandíbula. A gente pode utilizar um guia para isso intermediário, a gente pode simplesmente, se a gente tiver uma oclusão balanceada adequada, só simplesmente encaixar na mandíbula e cuidando na hora que eu vou fixar essa maxila para que eu não tenha nenhuma alteração na altura, no vertical. Então a gente faz alguma marcação para que essa maxila fique na posição e não aumente nossa altura da maxila mais do que a gente imaginou operar, mais do que a gente imaginou movimentar. Depois disso a gente pode fazer a mentoplastia. Tem colegas que gostam de iniciar com essa mentoplastia no início da cirurgia, porque já imaginaram esse movimento, então querem fazer isso inicialmente. A gente normalmente faz isso no final, para que a gente possa avaliar o resultado maxilomandibular e ver onde esse mento fica melhor posicionado. Mas isso, teoricamente, já foi tudo planejado lá no software, simplesmente a gente executa, mas as duas coisas que a gente ainda poderia mexer, não relacionado com esse guia que a gente desenhou, porque esse guia, se a gente não tiver o guia na hora da cirurgia, nada valeu do nosso planejamento. Esse guia, ele é a nossa cirurgia. Então, se a gente não tiver esse guia adequado, não adianta nada a gente fazer esse planejamento. E as duas coisas que a gente poderia modificar na hora da nossa cirurgia seria a altura vertical ou a mentoplastia, sem depender desse nosso guia. Depois disso, a gente vai para a confecção desse nosso splint, a gente vai dizer para o nosso software para onde a gente quer, então, move mandibular segment only, ou seja, a minha mandíbula eu quero que ela fique na posição final. E depois disso eu vou aqui mostrar para vocês, depois de exportado esse nosso guia, como que ele fica. Beleza? Abri então o nosso splint aqui para vocês entenderem como que ele é. Essa posição aqui dentária que vai ser encaixado na maxila
ela é a posição inicial. Essa parte de cima, então, a gente tem os encaixes dos dentes da maxila na posição inicial, que vão relacionar com a posição final da nossa mandíbula. Aqui embaixo a mandíbula está na posição final e aqui em cima a maxila inicial. Então isso que vai fazer com que a gente tenha a previsibilidade e acompanhar o que a gente planejou para o nosso paciente lá no software. Isso é o nosso guia cirúrgico. Esse guia, a partir disso, ele vai ser impresso numa impressora 3D, a gente vai provar se está tudo certo, se o encaixe está bem lá na boca do nosso paciente, e ele é levado então para a cirurgia para que a gente possa então utilizá-lo como referência na nossa cirurgia ortognática. Além disso, a gente poderia desenhar no software outros tipos de guias para que a gente facilite a nossa mentoplastia, alguma remoção óssea que seja guiada, que seja importante. Por exemplo, se eu tenho uma mandíbula maior de um lado do que do outro, eu posso gerar um guia para que a gente possa fazer esta osseotomia. Eu posso atualmente fazer placas customizadas para o nosso paciente, onde a gente poderia imprimir ou fresar. Isso não é liberado normalmente por os órgãos reguladores. A gente deveria ter alguma empresa que tivesse essa liberação. A gente acaba usando placas pré-fabricadas para que a gente possa fazer a nossa cirurgia, mas a gente tem tecnologia para que a gente possa fazer essas cirurgias, até nem utilizando guias em alguns momentos, utilizando esses sprints, a gente poderia já ter placas customizadas a partir desse movimento, porque se eu consigo colocar a minha mandíbula, minha maxila na posição final e eu ter essas relações a partir das ostomias, eu poderia já gerar guias que são customizados e talvez fazer isso aí de uma forma bem previsível. Mas atualmente a forma que a gente faz é assim, e eu vejo que a tecnologia cada vez mais vai nos trazer melhores resultados, mais previsão, e cada vez mais a gente vai ter previsibilidade nesse tipo de cirurgia, porque a tecnologia vai nos ajudar. Daqui a algum tempo, talvez esse planejamento que a gente faz manualmente aqui no software, a gente tem até inteligências artificiais para nos ajudar. Cada vez mais esses softwares já vem trazendo alguma tecnologia de IA para nos ajudar. O céu é o limite para esse tipo de planejamento. Então, eu sou entusiasta no planejamento da cirurgia ortognática digital, não só no planejamento de ortognática, mas tudo que a odontologia digital nos traz. Eu espero que vocês entendam um pouquinho do nosso universo de cirurgia ortognática, que é fantástico. E aí, pessoal, será que eu consegui mostrar para vocês um pouquinho desse universo que é gigante na parte de cirurgia ortognática? Eu comecei a fazer cirurgia lá nos anos 2000, a gente operava os nossos pacientes, onde a gente moldava, fazia uma montagem em um articulador, serrava as bases desse nosso articulador, o gesso, levava para uma plataforma de Erickson, fazia os movimentos que a gente conseguia tirar da avaliação de uma radiografia de perfil que era desenhada manualmente, também da avaliação facial do paciente para ver o plano, o terceiro plano que a gente não conseguia ver. A gente só conseguia ver na nossa radiografia de perfil antero, posterior e vertical, e o terceiro plano a gente precisava avaliar o paciente e fazer essas medidas. A gente tinha uma precisão maior do que era antigamente, mas as coisas cada vez mais evoluindo para um planejamento digital nos trazem muito mais previsibilidade, muito mais resultado. E além disso, a gente consegue mostrar o que a gente quer fazer para o nosso paciente. E ele dando esse ok, a gente consegue dividir as nossas dificuldades com o paciente. Então, ele vai entender que para a gente poder fazer uma cirurgia e ter algum resultado, a gente precisa fazer um movimento que vai repercutir na face. E esse movimento vai ter um resultado que às vezes não é tão bom em alguma outra parte da face do paciente. Isso é muito importante, a gente conseguir passar para o paciente e ele ver a grande dificuldade que é planejar a nossa cirurgia. Isso é muito legal. É legal a gente ter esse paciente do nosso lado. Com o tempo eu quero trazer mais vídeos falando dos próprios softwares que são relacionados com a cirurgia ortognática. Eu trouxe um pouquinho do software que a gente trabalha hoje, que infelizmente hoje não é mais vendido no Brasil, mas existem vários softwares que a gente pode trabalhar, até softwares gratuitos, como é o Ortogon Blender. Então a gente pode planejar as nossas cirurgias. Esses softwares eles acabam sendo onerosos, caros para a gente comprar. Então existem vários softwares, várias formas de fazer, várias empresas, e eu quero trazer um pouquinho mais desse universo da cirurgia ortognática que é fantástico. Deixe nos comentários quais softwares que vocês trabalham, que vocês querem que eu traga utilizando esses softwares de avaliação, não só relacionado com ortognática, o que a gente pode trazer de benefícios para os nossos planejamentos virtuais. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe
deixe seu like, é muito importante. Escreve lá nos comentários qual o software que você usa, como você planeja a sua cirurgia ortognática. Você já faz isso digitalmente? Estou lá à disposição para a gente poder conversar e trocar ideias. Até mais!